Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. E, curiosamente, quase ninguém tem coragem de fazê-la. Todos os dias, milhões de pessoas acordam perguntando por que ainda não conseguiram aquilo que desejam. Por que a prosperidade demora? Por que o amor parece distante? Por que tantas portas continuam fechadas? Por que a vida parece favorecer outras pessoas, mas nunca elas? Talvez você mesmo já tenha feito essas perguntas. E talvez, neste exato momento, exista uma parte de você acreditando que ainda falta alguma coisa para finalmente ser feliz. Mas, e se a verdade fosse exatamente o contrário? E se você já estivesse cercado por sinais de que a sua vida está sendo conduzida por algo maior e simplesmente nunca tivesse aprendido a reconhecê-los? Porque existe um erro silencioso que rouba a paz de milhares de pessoas. Elas passam tanto tempo procurando milagres extraordinários que deixam escapar os pequenos milagres que acontecem todos os dias. Chamam de coincidência aquilo que era direção. Chamam de atraso aquilo que era proteção. Chamam de perda aquilo que, na verdade, era um livramento. E o mais impressionante é que somente depois de muitos anos conseguem olhar para trás e perceber que nada aconteceu por acaso. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez existam acontecimentos da sua vida que ainda não fazem sentido. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o último sinal costuma despertar algo profundo em quem o escuta. E quando isso acontece, muitas pessoas dizem que nunca mais conseguiram olhar para a própria história da mesma maneira. Antes de continuarmos, quero propor algo muito simples. Escreva aqui nos comentários apenas estas 3 palavras: eu confio no processo. Não escreva porque eu pedi, escreva se essas palavras fizerem sentido para o seu coração. Às vezes, uma decisão interior começa com uma frase aparentemente pequena. Agora respire profundamente. Deixe de lado as preocupações por alguns minutos e permita-se observar a sua vida com outros olhos. Porque talvez você descubra que sempre foi muito mais abençoado do que imaginava. O primeiro sinal é uma sensibilidade que muitas vezes foi confundida com fraqueza. Desde muito cedo, você percebeu que sentia as coisas de maneira diferente. Enquanto outras pessoas atravessavam um ambiente sem notar nada, bastavam poucos segundos para que algo chamasse sua atenção. Sem explicação, sem lógica, era apenas uma sensação. Alguns lugares pareciam leves, outros transmitiam um peso difícil de explicar. Algumas pessoas despertavam paz imediatamente. Outras, mesmo sorrindo, provocavam um desconforto silencioso. Durante muito tempo você tentou ignorar isso. Pensou que estivesse imaginando coisas, que fosse excesso de preocupação, que estivesse julgando pessoas sem conhecê-las. Mas então o tempo passou e, repetidas vezes, você percebeu que aquela primeira impressão estava certa. A amizade que parecia estranha acabou trazendo decepção. A oportunidade que parecia boa revelou problema escondido. A pessoa que transmitia confiança mostrou exatamente quem era. Não porque você adivinhou o futuro, mas porque existe uma percepção que vai além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Vivemos em um mundo que valoriza apenas aquilo que pode ser explicado racionalmente. Mas nem tudo aquilo que é verdadeiro pode ser medido. Existe uma inteligência silenciosa dentro de cada ser humano. Alguns chamam de intuição, outros chamam de discernimento. Outros acreditam ser a voz de Deus falando ao coração. O nome pouco importa. O que realmente importa é aprender a escutá-la. Porque quanto mais você desrespeita aquilo que sente, mais distante fica da direção que a vida tenta mostrar. E talvez seja justamente por isso que o segundo sinal seja tão importante. Existe algo dentro de você que pede silêncio. Enquanto muitas pessoas precisam estar cercadas de barulho para não enfrentarem os próprios pensamentos, você sente exatamente o contrário. Depois de um dia cheio, tudo o que deseja é encontrar um lugar tranquilo, sem notificações,
sem conversas, sem distrações. Durante muito tempo você acreditou que isso era um defeito. Talvez até tenha ouvido alguém dizer que você era fechado, distante ou antissocial. Mas a verdade é outra. Sua alma apenas precisa respirar. Existe uma diferença enorme entre sentir solidão e buscar solitude. A solidão machuca. A solitude fortalece. É nesses momentos de silêncio que sua mente desacelera. Os pensamentos começam a se organizar. As emoções encontram espaço. Aquilo que parecia um problema impossível começa, pouco a pouco, a revelar uma solução. Você já percebeu que muitas das melhores decisões da sua vida nasceram justamente quando ninguém estava falando com você? Não foi durante a correria. Não foi em meio ao caos. Foi quando tudo finalmente ficou em silêncio. Isso acontece porque o coração possui uma linguagem que o barulho do mundo impede de ser ouvida. E talvez você esteja precisando exatamente disso neste momento. Menos respostas vindas de fora e mais confiança naquilo que nasce dentro de você. Porque existe um terceiro sinal que costuma aparecer logo depois. A sua intuição quase nunca falha. Não estamos falando de prever acontecimentos extraordinários. Estamos falando daqueles pequenos avisos que parecem surgir do nada. Uma ligação que você sente que precisa fazer. Um caminho diferente que decide seguir sem motivo aparente. Uma proposta que parece perfeita, mas algo dentro de você insiste para recusar. Uma amizade que desperta desconfiança desde o primeiro encontro. Quantas vezes você ignorou essa voz? E quantas vezes acabou dizendo para si mesmo, eu sabia. Essa talvez seja uma das frases mais repetidas por pessoas intuitivas. O problema nunca foi falta de percepção, foi falta de confiança. O medo costuma falar alto, a intuição fala baixo, o medo grita, a intuição apenas sussurra. Quem aprende a ouvir apenas aquilo que faz mais barulho, quase sempre se afasta da própria essência. Talvez hoje seja o dia de voltar a confiar nessa voz silenciosa que nunca deixou de caminhar ao seu lado. E existe um detalhe curioso. As pessoas que desenvolvem essa conexão interior costumam carregar também o quarto sinal. Elas descobrem caminhos onde quase todo mundo enxerga apenas obstáculos. Isso não significa que a vida seja mais fácil para elas. Pelo contrário, também enfrentam perdas, também sentem medo, também choram quando ninguém está olhando. Também passam noites sem conseguir encontrar respostas. A diferença está na maneira como atravessam as dificuldades. Quando tudo parece perdido, elas respiram, observam e procuram uma saída. Enquanto alguns enxergam apenas paredes, elas procuram portas. Enquanto muitos reclamam das circunstâncias, elas perguntam, o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a realidade, porque toda grande mudança começa dentro da mente antes de aparecer do lado de fora. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria história. Algumas das maiores conquistas da sua vida nasceram justamente depois de um dos períodos mais difíceis que você enfrentou. Foi a dificuldade que desenvolveu sua coragem. Foi a perda que ensinou o valor da presença. Foi o fracasso que revelou uma força que você nem imaginava possuir. É por isso que tantas pessoas procuram seus conselhos. Nem sempre porque você tem todas as respostas, mas porque transmite calma quando todos estão desesperados. Porque inspira confiança quando tudo parece desmoronar. Essa também é uma forma de bênção. O quinto sinal costuma passar despercebido justamente por parecer algo comum. Você sente a dor das pessoas. Em um mundo onde tantos aprenderam a olhar apenas para si mesmos, você ainda consegue se preocupar sinceramente com quem está ao seu lado. Quando alguém sofre, você sente vontade de ajudar. Quando percebe alguém desanimado, procura uma palavra de incentivo. Quando nota que alguém precisa apenas ser ouvido, oferece seu tempo. Talvez você ache que isso seja pouco, mas não é. Às vezes, uma única conversa impede alguém de desistir. Uma única palavra devolve esperança. Um único gesto muda completamente o dia de uma pessoa. Você talvez nunca saiba o impacto que causou na vida de alguém.
e nem precisa saber. O bem verdadeiro não faz contas. Ele simplesmente acontece. Pessoas assim carregam uma luz que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida por todos que se aproximam. E a luz sempre encontra um jeito de voltar para quem a oferece. O sexto sinal acompanha muitas pessoas desde a infância. A sensação de nunca pertencer completamente. Talvez você estivesse cercado de pessoas e, mesmo assim, sentisse que era diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Enquanto a maioria aceitava tudo sem questionar, você queria entender. Enquanto muitos se contentavam com respostas superficiais, você buscava significado. Isso fez com que, em alguns momentos, você se sentisse sozinho, como se estivesse caminhando em uma direção diferente da maioria. Mas existe uma verdade importante. Nem toda pessoa nasceu para seguir a multidão. Algumas nasceram para encontrar um caminho próprio. As pessoas que transformam o ambiente ao seu redor quase sempre passaram anos acreditando que eram estranhas. Somente depois descobriram que aquilo era autenticidade. Talvez Deus, o universo ou a própria vida nunca tenha desejado que você fosse igual aos outros. Talvez sua missão sempre tenha sido exatamente ser quem você é. O sétimo sinal costuma ser mal interpretado. Existe uma inquietação dentro de você. Uma sensação de que algo maior ainda está para acontecer. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe um chamado silencioso dizendo que sua história ainda não chegou ao capítulo mais importante. Isso pode gerar ansiedade, pode trazer impaciência, pode fazer você acreditar que está atrasado, mas talvez não esteja. Talvez esteja apenas sendo preparado. Uma árvore não produz frutos no dia em que a semente é plantada. Primeiro, ela cria raízes, e ninguém aplaude as raízes. Ninguém as fotografa. Ninguém percebe seu crescimento. Mas é justamente ali, escondida sob a terra, que ela constrói a força necessária para suportar as tempestades do futuro. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Mesmo quando parece que nada muda, existe crescimento. Mesmo quando ninguém percebe, algo está sendo construído. E no tempo certo, aquilo que hoje parece invisível se tornará impossível de ignorar. O oitavo sinal aparece quando você volta para aquilo que é essencial: o mar, o céu, a chuva, o vento, as árvores, os animais. Existe uma paz difícil de explicar. Como se por alguns minutos sua alma finalmente lembrasse de quem realmente é. A natureza nunca tem pressa. O sol nasce todos os dias sem ansiedade. As estações mudam sem competir umas com as outras. O rio não força seu caminho. Ele simplesmente continua fluindo. Talvez a vida esteja tentando ensinar exatamente isso. Nem tudo precisa acontecer imediatamente. Algumas coisas apenas precisam do tempo certo. O nono sinal é um dos mais emocionantes. Apesar de todas as decepções que viveu, você ainda consegue sonhar. Isso é extraordinário, porque existem pessoas que perderam a capacidade de acreditar. Elas sobrevivem, mas já não esperam mais nada da vida. Você não. Mesmo depois das quedas, mesmo depois das lágrimas, mesmo depois das portas fechadas, ainda existe uma pequena chama acesa dentro do seu coração. E essa chama chama-se esperança. Nunca subestime a força da esperança. Grandes histórias começaram com pessoas que continuaram acreditando quando ninguém mais acreditava. O décimo sinal aparece de maneiras discretas. Você pensa em alguém e essa pessoa entra em contato. Encontra exatamente o livro que precisava. Escuta uma frase que responde uma pergunta que fazia há dias. Assiste a um vídeo que parece ter sido preparado especialmente para você. A maioria chama isso de coincidência, mas talvez sejam pequenos lembretes de que você nunca esteve sozinho. Quando aprendemos a prestar atenção, percebemos que a vida conversa conosco o tempo inteiro. Ela fala através das pessoas, das oportunidades, das despedidas, dos recomeços,
dos encontros inesperados. Tudo pode carregar uma mensagem para quem está disposto a enxergar. E chegamos ao 11º sinal, o mais importante de todos. Olhe para trás por alguns segundos. Quantas situações poderiam ter terminado muito pior do que terminaram? Quantas decisões erradas você quase tomou? Quantos caminhos foram interrompidos sem que você entendesse o motivo? Na época, você sofreu, questionou. Talvez até tenha sentido raiva, mas hoje percebe que muitos daqueles nãos protegeram você de dores ainda maiores. Nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção. Nem toda demora é abandono. Algumas são preparação. Nem toda perda representa um fim. Algumas apenas abrem espaço para aquilo que realmente pertence à sua vida. Talvez este seja o maior sinal de todos. Você chegou até aqui. Depois de tudo o que viveu, você continua de pé. Continua acreditando. Continua tentando. Continua buscando ser uma pessoa melhor. E isso, por si só, já é uma prova de que existe algo maior sustentando cada passo da sua caminhada. Agora quero que você faça um último exercício. Em vez de perguntar por que sua vida ainda não é perfeita, pergunte quantas vezes você foi protegido sem perceber. Quantas tragédias nunca aconteceram? Quantas lágrimas foram evitadas? Quantos livramentos você só entendeu anos depois? Talvez, nesse instante, você descubra que sempre foi muito mais abençoado do que imaginava. A diferença é que estava olhando apenas para aquilo que ainda faltava, enquanto ignorava tudo o que já havia recebido. Quando a gratidão muda a maneira como enxergamos a vida, a própria vida parece mudar diante dos nossos olhos. Não porque o mundo se transforma de um dia para o outro, mas porque passamos a perceber oportunidades onde antes víamos apenas obstáculos. Passamos a reconhecer propósito onde antes existia apenas dor. E encontramos esperança onde antes só havia medo. Se esta mensagem encontrou você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Talvez fosse exatamente o lembrete que sua alma precisava ouvir. Por isso, antes de ir embora, eu quero fazer um último convite. Escreva aqui nos comentários: eu sou abençoado. Não faça isso para convencer ninguém. Faça para lembrar a si mesmo, porque as palavras que repetimos todos os dias acabam moldando a maneira como enxergamos a nossa própria história. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, cada mensagem é criada com um único propósito: fortalecer sua fé, renovar sua esperança e lembrar que mesmo nos dias mais difíceis, você nunca caminha sozinho. E da próxima vez que algo inesperado acontecer, antes de chamar de coincidência, pare por um instante, respire, olhe ao redor, porque talvez a vida esteja apenas fazendo aquilo que sempre fez, guiando você, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber o caminho.